Queridos irmãos e queridas irmãs, muito bem-vindos à reunião Vida e Ministério Cristão. É um prazer estarmos juntos, é uma alegria vermos-nos outra vez, como família da fé, e vamos começar esta reunião com o cântico número 137, que tem o tema 137, Mulheres Fiéis, tem por base Romanos 16:2, e é um cântico dedicado às mulheres, mas em particular a uma mulher, Febe. Os irmãos explicaram, não é? Que a base das palavras e das ideias do cântico baseia-se nas qualidades de Febe. Por isso é que o texto temático é o texto que invoca Febe, Romanos 16, versículo 2. Vamos cantar então, depois o irmão Rui Matos vai fazer a oração inicial. O casamento não pode ser uma sentença condenatória para a infelicidade. Parece que os casamentos de Salomão foram. Ele teve 700 mulheres. Mas a grande pergunta que fazemos é, será que a infelicidade do casamento ou dos casamentos de Salomão tem a ver com a quantidade de mulheres que ele teve? Talvez a resposta o surpreenda. Vamos aprender isto durante toda esta reunião. E vamos começar desde já com a parte Tesouros da Palavra de Deus. O irmão António Gonçalves vai desenvolver via Zoom para nós o tema Seja sábio ao escolher com quem se vai casar. Irmão António Gonçalves, por favor.
Era 9 de março de 1500. O navegador Pedro Álvares Cabral zarpou de Portugal em direção à Índia para chegar ao seu destino em Calicut e fazer uma feitoria lá. No entanto, no dia 23 de abril do mesmo ano 1500, ele não chega a Calicut, ele chega ao estado brasileiro, que hoje é conhecido por ser a Bahia. Como é que ele foi desviar-se tão grandemente de uma rota? Como é que ele foi parar num outro continente? Bem, alguns historiadores dizem que foi por causa de navegar com ventos alísios. São ventos predominantemente de leste para oeste, na altura do Equador, e que pode gradativamente alterar a rota das embarcações. E foi isso que aconteceu com Pedro Álvares Cabral. Bem, parece que espiritualmente o mesmo pode acontecer, fatores externos fazer alterar a nossa rotina ou o nosso roteiro espiritual. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Salomão. Salomão, enquanto era jovem, ele pedia sempre orientação e ajuda de Jeová. Jeová deu-lhe o privilégio de construir o templo, deu prosperidade espiritual para ele e para a nação, deu prosperidade material. Nunca houve um rei tão rico como Salomão, e deu uma sabedoria inigualável. Mas, pelos vistos, parece que a dado momento, ele deixou-se influenciar, como que por ventos alísios, e cometeu 2 erros crassos. Que erros foram esses? Bem, Jeová tinha alertado. O primeiro erro que ele cometeu foi contra o que Jeová tinha alertado em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Jeová tinha deixado claro que um rei não deveria tomar muitas esposas para si. Por quê? Porque o seu coração iria ser desviado. Como é que ele desobedeceu esta ordem? Bem, se nós formos na Bíblia, em 1 dos Reis, capítulo 11, leiam comigo, por favor, o versículo 3. 1 dos Reis, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: E ele tinha 700 esposas, que eram princesas, e 300 concubinas, e aos poucos as suas esposas inclinaram-lhe o coração. Ou seja, aconteceu exatamente o que a palavra de Jeová tinha previsto. Mas não foi o único erro que ele cometeu. Ele ainda violou também um outro mandamento de Jeová Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 13 e 4, Jeová também tinha deixado claro para não fazer aliança matrimonial com mulheres estrangeiras, para não ser induzido a servir a outros deuses. Como é que Salomão também desobedeceu esta ordem de Jeová? Bem, voltando aqui em 1 dos Reis, no capítulo 11, mas agora os versículos 1 e 2, diz o seguinte, repare. No entanto, o rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais Jeová tinha dito aos israelitas, não devem entrar no meio delas, e elas não devem entrar no vosso meio, pois certamente inclinarão o vosso coração para seguir os seus deuses. Salomão, porém, apegou-se a elas e amou-as. Bem, foi a desobediência de Salomão, fez alianças matrimoniais com mulheres estrangeiras e realmente acabou por servir a outros deuses. Bem, o que é que nós podemos aprender de lição prática para nós? Queridos irmãos e queridas irmãs, Satanás quer também que nós cometamos o mesmo erro, que nos desviemos de continuar a nossa rotina espiritual em servir a Jeová Deus. Ele utiliza os ventos alísios deste mundo com as coisas deste mundo para influenciar a nossa rota espiritual e nos levar a cometer erros. Vamos considerar 2 erros que ele quer que nós cometamos. Primeiro erro está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Veja comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: Não se deixem enganar, mas companhias estragam bons hábitos. Ou como diz a nota, corrompem. Então quer dizer que Satanás quer que os nossos bons hábitos sejam corrompidos, que a nossa maneira de pensar, que a nossa maneira de agir seja corrompida.
Fora das nossas atividades teocráticas, nas reuniões e no ministério, nós estamos cercados de pessoas que não adoram a Jeová Deus, ou seja, no nosso local de trabalho, na escola. Aos poucos podemos ser desviados também para práticas que Jeová condena. Se funcionou com Salomão, que era o homem mais sábio que existiu antes de Jesus, também poderá funcionar conosco. Corremos um grande risco nesse sentido. Outra armadilha que Satanás quer que nós caiamos. Ainda em 1 Coríntios, mas agora no capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 39, só a parte B, vamos ler só a parte B, diz assim: Contudo, se o marido adormecer na morte, ela estará livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Ou seja, entendemos bem que os cristãos devem fazer alianças matrimoniais com outros cristãos que têm as mesmas crenças. Mas aqui parece que o escravo ainda vai, na sua autoridade, ainda vai além, ainda nos chama atenção para um pormenor. Será que basta alguém ser batizado para ser um bom marido, uma boa esposa? Olhando para o futuro, será que essa pessoa vai nos ajudar a continuar a dar o nosso melhor a Jeová ou continuar no nosso roteiro espiritual em direção a Jeová? Para ilustrar, hoje em dia os empregadores não só procuram saber o grau acadêmico dos seus candidatos a trabalho, do grau de conhecimento, mas também da sua experiência profissional, dos seus hábitos, das suas expectativas para o futuro. É interessante que, neste ponto, o livro Jovens Perguntam Respostas Práticas, na página 257, diz lá um parágrafo que é o seguinte: para ter ideia do sentimento do seu par, tente perguntar, fazer perguntas adaptáveis, tais como: o que faz do seu tempo livre? Será que, se o dinheiro não for problema, o que você gostaria de fazer? Que modalidade de nossa adoração a Deus você mais aprecia e por quê? As respostas dessas perguntas poderão revelar aquilo que o seu prospectivo cônjuge mais preza e o que tem no coração. Aliás, nós podemos até observar na imagem que nós temos aqui no nosso manual de atividades, que pedimos aos irmãos do vídeo e som para exibir, nós vemos, reparem, nós vemos aqui uma irmã que ela está justamente a pensar sobre isso, está a refletir no seu prospectivo cônjuge. Será que o seu prospectivo cônjuge é apoiador das reuniões, dos arranjos teocráticos? Repare, ela está refletindo e imaginando. Ele participa regularmente nas reuniões e no ministério. Ele é voluntarioso, por exemplo, nas obras ou na manutenção do Salão do Reino. E ela está refletindo nisso tudo com base em quê? Na palavra de Jeová Deus. Bem, mas os empregadores não param por aqui. Às vezes eles até procuram informações sobre a pessoa no antigo local de trabalho em que trabalhou. Bem interessante que também o livro Jovens Perguntam Respostas Práticas, o volume 2, na página 32 a 35, também tem um parágrafo que diz assim: também é importante se informar a respeito da reputação da pessoa, como ela é vista pelos outros. Talvez você queira conversar com aqueles que conhecem essa pessoa já por algum tempo, como cristãos maduros da congregação dessa pessoa. Assim saberá se eles dão um bom relato sobre ela. Bem, queridos irmãos, mas ainda voltando ao exemplo de Salomão, como é que Jeová se sentiu com os desvios que ele realizou, que ele fez, não é? Vamos ver aqui muito brevemente, 1 dos Reis, capítulo 11, só o versículo 9. Reparem, diz assim: Jeová ficou furioso com Salomão, porque o seu coração se tinha desviado de Jeová, o Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. Jeová ficou furioso. Bem, nós não queremos fazer como Salomão, ignorar as orientações de Jeová. Queremos manter a nossa rotina, a nossa rota espiritual.
Jeová também nos tem alertado muito, e ele ficaria furioso conosco também se nos desviássemos como que influenciados pelos ventos alísios deste mundo. Por isso, nós temos a palavra de Jeová Deus como sabedoria para nos orientar e queremos fazer boas escolhas, quer na associação, quer quando vamos escolher um prospectivo cônjuge, porque nós queremos continuar alegrando o coração de Jeová Deus. Obrigado, irmão António Gonçalves, pela excelente parte, apreciamos muito e obrigado por nos alertar, em particular os nossos irmãos que pensam em casar e arranjar cônjuge para os ventos alísios deste mundo, não é? E vimos que o número não foi o único fator determinante para o desvio de Salomão, o número de esposas. O irmão Luís Cardoso vai agora desenvolver para nós Em Busca de Pérolas Espirituais e vai extraí-las de 1 dos Reis, capítulo 11 e 12. Irmão Luís Cardoso, por favor. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, esta é a vossa parte, portanto estejam à vontade para dar os vossos comentários, tanto aqui presencialmente como também os irmãos que nós temos no Zoom. E desde já peço já um voluntário para nos ler no primeiro livro dos Reis, 12, 21 a 24. Primeiro dos Reis. Então no Zoom, a irmã Graça, por favor. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu imediatamente toda a casa de Judá e da tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros, treinados a fim de lutar contra a casa de Israel e restituir o reinado de Roboão, filho de Salomão. Então Semeias, o homem do verdadeiro Deus, recebeu a seguinte palavra do verdadeiro Deus. Diz a Roboão, filho de Salomão, e do rei de Judá, e a toda a casa de Judá, de Benjamim, e ao restante do povo: assim diz Jeová, não vão à guerra contra os vossos irmãos israelitas. Voltem para cada um para a sua casa, pois foi eu que fiz isto acontecer. Eles obedeceram à palavra de Jeová e voltaram para casa, assim como Jeová lhes tinha ordenado. Obrigado, irmã Graça, excelente leitura. Então, a pergunta para este parágrafo: o que é que aprendemos com o exemplo da obediência de Roboão? A irmã Helena, por favor. Nós aprendemos que o melhor é sempre obedecer a Jeová, mesmo que isso talvez nos faça sentir vergonha do que os outros vão pensar. Muito bem, excelente. Da irmã Dulce. Esta mudança de Roboão iria implicar ele ficar exposto, pelo menos, à frente de 180.000 pessoas, que eram os soldados que ele convocou. Iriam todos saber que ele, afinal, mudou de decisão, não é? E porquê? Iriam saber porquê. Agora, ele podia ter tentado arranjar uma brecha, ter pensado, bem, não está escrito na lei esta orientação. Também não foi Jeová que me disse diretamente. E, além disso, Semaías não é rei, não sabe o que é governar, é um profeta. E podia tentar argumentar e forçar a sua decisão, mas ele não fez isso, obedeceu prontamente. Então, é um bom exemplo para nós, que os anciãos também não estão na nossa situação. Às vezes não há um conselho escrito na Bíblia, e também não é Jeová que nos fala diretamente. Então, sempre devemos pensar que mesmo que nos deem orientações, que às vezes que não fazem muito sentido, Jeová, uma má decisão, às vezes num corpo de anciãos, pode abençoar, mas um ato de desobediência, isso nunca abençoa. Excelente ponto, irmã Dulce. Do irmão Alexandre, aqui à frente, por favor. Este caso fez-me lembrar que em tempos uma jornalista fez acusações duras contra as testemunhas de Jeová, numa ocasião em que tivemos cá o representante da sede mundial, o irmão Splain, e quando muitos achavam que deveria ter sido dada uma resposta em defesa de Jeová, do nome de Jeová e das testemunhas de Jeová, o irmão Splain orientou que nós devíamos ficar em silêncio e deixar o assunto nas mãos de Jeová, não é verdade? Isso não impediu o crescimento do povo de Deus e dos auges que nós atingimos aqui em Portugal, no território português, como sabemos. Então Jeová tem-nos abençoado muito. O que é que aprendemos? Às vezes pode haver esse sentimento de vergonha do que é que os outros vão pensar, mas se sempre obedecermos a Jeová, à palavra de Jeová, Ele vai nos abençoar. Sem dúvida, muito interessante, irmão Alexandre, obrigado. Na segunda pergunta, na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová?
da pregação ou de outro assunto. Sintam-se à vontade, irmãos. Irmã Elsa Silva no Zoom, por favor. Eu iria destacar a misericórdia de Jeová em 1 dos Reis 11, 1-4, porque embora Salomão tenha desobedecido às instruções de Jeová, durante bastante tempo Jeová foi tolerante com Salomão, exerceu misericórdia, porque não o rejeitou imediatamente, nem o disciplinou com severidade. Isto porque Jeová reconhece a nossa condição imperfeita e de que somos feitos do pó. No entanto, com o tempo, como Salomão se desviou da adoração verdadeira, acabou por perder o favor de Jeová. Excelente, irmã Elsa, obrigado. E do irmão Joel Xavier, lá atrás. 12:6 diz lá que o rei Roboão pediu conselho a homens mais velhos, mas o versículo 8 diz que ele rejeitou esse conselho e que depois consultou os jovens que tinham crescido com ele. Então percebemos aqui uma coisa, que o rei, na verdade, não procurou conselho, ele procurou apoio para fazer o que ele queria fazer. Então isto mostra-nos que se a nossa motivação ao pedir conselho não for correta, nós nunca teremos a benção de Jeová. Ao procurar conselho, devemos sempre fazê-lo com genuína humildade, de querer melhorar e fazer o nosso melhor para agradar a Jeová. Sem dúvida, muito bem. Ainda aqui o irmão Fernando Ferreira. Em 1 Reis 11:11, o Senhor Jeová disse a Salomão: já que não casaste no Senhor e fizeste o que é detestável aos meus olhos, como casar com muitas mulheres que servem outros deuses, tu também acabaste por abandonar como um único verdadeiro Deus Jeová. Eu vou retirar-te o trono e vou dar a um servo teu. Muito bem, obrigado, irmão Fernando. O irmão, ali atrás, por favor. Primeira de Reis, o capítulo 12, versículos 26 e 27, vemos aí a Jeroboão, que está a se preocupar, diz, irão matar-me e voltaram para Roboão, não é? Então, isso, pronto, ele teve medo e a sabedoria do mundo, mas ele não se lembrou do que Jeová lhe disse em 1 de Reis 11:38, eu também estarei contigo, estabelecerei para ti uma casa permanente. Então, ele escolheu não ter fé nessa promessa e escutar a sua sabedoria, e nós temos que fazer o contrário, pois ter confiança em Jeová, mesmo se às vezes parece não ter muito sentido. Excelente, obrigado. Irmã Fátima Martins. Aqui à frente, por favor. Bem, Salomão podia ter se arrependido, e dar meia volta, né? Mas ele não fez isso. Então, hoje em dia, Jeová não desiste facilmente de uma pessoa, só porque ela cometeu um erro. Ele nos dá aviso por meio de um relato bíblico, ou por publicações, ou por um conselho que recebemos de um irmão da congregação. E quando seguimos tais avisos, Jeová promete ter misericórdia de nós. Muito bem, irmã Fátima, obrigado. Aqui o irmão Moisés, à frente. 1 de Reis 11:39, Jeová diz que iria humilhar os descendentes de David, mas não para sempre. E lá está, isso mostra bem que, por muito que possa até acontecer algo imprevisto, o que Jeová disse, ele vai fazer. E o não para sempre remete-nos, por exemplo, aqui a Isaías 11:1, o toque de Jessé, que ainda falamos no último sábado. Ou seja, lá está, ainda hoje até podemos ver algum acontecimento que até podemos pensar, afinal, parece que ou estamos mais longe ou não do que aí virá. Mas não, Jeová disse que irá acontecer e vai acontecer. Interessante, irmão Moisés. Muito obrigado pela sua partilha. No Zoom, o irmão Emílio Moutinho, por favor. Ainda sobre o texto meio de Reis, capítulo 11, versículos 1-6, onde nós, mais uma vez, aprendemos que as esposas que Salomão escolheu desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e de facto a verdade é que essas más companhias levaram Salomão a parar de adorar a Jeová da maneira certa. Se isso aconteceu com um homem tão sábio como Salomão, imaginemos o que pode acontecer connosco. A lição que aprendemos: precisamos escolher bem as nossas companhias, pois está escrito, más companhias estragam bons hábitos. Sem dúvida, totalmente comprovado. Obrigado, irmão Emílio. Ainda nos uma irmã Laurentina.
Ora, também, 1 de Reis 11, de 1 ao 3, fala de Salomão, que se apegou às mulheres estrangeiras e se casou com elas. Jeová lhe deu ordem para ele não se casar com elas. Salomão desobedeceu a Jeová e deixou de ser amigo de Jeová. O que é que isso me ensina? Que quando peço orientação a Jeová, devo sempre lhe obedecer a todas as suas orientações, porque ele sabe o que é melhor para nós, porque Jeová nunca ignora o que é errado. Sem dúvida. Obrigado, irmã Laurentina. Irmã Elizabeth dos Santos, lá atrás. Queria destacar o 12, do 1 ao 17, onde vimos que Roboão tomou decisões erradas por não dar ouvidos aos homens mais experientes e seguiu o conselho dos jovens. Então, lição para nós, quando formos tomar uma decisão importante, devemos primeiramente buscar a orientação de Jeová e seguir os seus conselhos, e também podemos pedir conselhos a irmãos maduros para que possamos tomar boas decisões que vão alegrar o coração de Jeová. Obrigado, irmã Elizabeth. Ainda aqui à frente, irmão Henrique. No 11:1, o rei Salomão amava muito as suas mulheres e por ele amá-las tanto, ele queria agradá-las. E por causa disso acabou por contaminar o seu coração e a cidade e o povo. E então, da mesma maneira, será que nós queremos agradar a colegas de trabalho, de escola ou até familiares crentes e acabamos por baixar os nossos padrões e aos pouquinhos até queremos começar a fazer o que eles fazem? Temos de ter muito cuidado com as companhias, como já comentou o irmão Emílio. Será que passamos demasiado tempo com elas? Vamos jantar, vamos ao cinema, fazemos atividades de lazer? Temos que raciocinar sobre isso. E nós queremos agradar a Jeová, e todos os irmãos aqui presentes na reunião, tanto aqui como no Zoom, todos agradaram a Jeová. Obrigado pelos vossos comentários. Continuem a preparar-se para a semana a mais. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Luís Cardoso, pela excelente parte que desenvolveu, e também obrigado a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que comentaram. É bom ouvir os irmãos a comentar, muito bom. Agora os irmãos têm parte na segunda sala, podem se dirigir para lá. O irmão Luís Pinheiro vai ter o prazer de dirigir lá a parte da escola. Vamos passar então, vamos continuar nos tesouros da Palavra de Deus, e agora na leitura da Bíblia, o irmão Gustavo Braga vai ler para nós 2 dos Reis, capítulo 12, vai ler para nós 1 dos Reis, capítulo 12, versículo 21 a 33. Irmão Gustavo, por favor. Obrigado. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu imediatamente toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros treinados, a fim de lutar contra a casa de Israel e restituir o reinado a Roboão, filho de Salomão. Então, Semaías, o homem do verdadeiro Deus, recebeu a seguinte palavra do verdadeiro Deus. Diz a Roboão, filho de Salomão e rei de Judá, e a toda a casa de Judá, de Benjamim e ao restante do povo. Assim diz Jeová: não vão à guerra contra os vossos irmãos israelitas. Volte cada um para a sua casa, pois fui eu que fiz isto acontecer. Eles obedeceram a palavra de Jeová e voltaram para casa, assim como Jeová lhes tinha ordenado. E Jeroboão construiu Siquém na região montanhosa de Efraim e ficou ali a morar. Depois saiu de Siquém e construiu Penuel. Jeroboão disse no seu coração: agora o reino voltará para a casa de David. Se este povo continuar a subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios na casa de Jeová, o coração deste povo voltará para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Sim, eles irão matar-me e voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito difícil para vocês subir a Jerusalém. Aqui está o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então colocou um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isto fez o povo pecar. Eles iam até Dan para adorar o bezerro que lá estava. Ele fez santuários nos altos sagrados e designou como sacerdotes homens do povo que não eram levitas. Jeroboão também instituiu uma festividade no 15º dia do 8º mês, igual à festividade que se realizava em Judá. No altar que fez em Betel, ele oferecia sacrifícios aos bezerros que tinha feito, e em Betel designou sacerdotes para os altos sagrados que tinha feito.
E no 15º dia do 8º mês, no mês que ele mesmo tinha escolhido, começou a fazer ofertas sobre o altar que tinha feito em Betel. Ele instituiu uma festividade para o povo de Israel e subiu ao altar para fazer ofertas e fumo sacrificial. Muito obrigado, irmão Gustavo. Também obrigado por ter substituído, até um pouco em cima da hora, não vai receber conselho. No entanto, só gostávamos de nos referir um pouco ao ponto 10, mas à parte da designação, que menciona varia o volume, a emoção e o ritmo. Isto é muito importante para dar vida a uma leitura, porque nós podemos matar a palavra de Deus com a nossa leitura. E é bom dar vida à Bíblia. É bom dar emoção quando tem que ter emoção, não é? Por exemplo, houve uma parte da leitura em que o rei Jeroboão demonstrou ansiedade e até falou no seu coração. Os irmãos repararem, em 1 dos Reis, capítulo 12, e o versículo 26, diz assim: Jeroboão disse no seu coração. E a partir de agora temos de fazer uma voz como se fosse o coração dele a falar e não nós a falar. Agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo continuar a subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios na casa de Jeová, o coração deste povo voltará para o seu Senhor. Ou seja, ele expressou muita ansiedade no coração, com medo que o povo fugisse, não é, do Reino Norte para o Reino Sul. E é bom também nós expressarmos os sentimentos assim, dando vida à leitura. Muito obrigado, irmão Gustavo, apreciamos muito. Vamos continuar agora com a visita inicial, contacto inicial. A irmã Cristina Banda vai desenvolver a designação com a irmã Cleuma Santos e a designação será uma conversa inicial relacionada com a campanha para iniciar estudos bíblicos. Irmã Cristina, irmã Cleuma, por favor. Boa noite, o meu nome é Cristina, como posso tratá-la? Boa noite, meu nome é Cleuma. Cleuma, olha, eu gostaria de saber a sua opinião acerca desta pergunta. Será que é possível ser feliz para sempre? Diria sim, não ou talvez. Eu acho que não. E por que é que diz que não? Olha, eu acho que o mundo está tão cheio de guerras, de fome, de coisas ruins acontecendo, é impossível ser feliz assim. Compreendo o que a Cleuma sente, eu também já me senti assim. Mas depois que eu li uma promessa da Bíblia, da parte de Deus, tudo mudou em mim. Eu gostaria que a Cleuma pudesse ler aquilo que diz o Salmos 37, 29. A Cleuma consegue ler? Sim. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Isso. A Cleuma reparou aqui quem é que irá viver para sempre? De acordo com o texto, aí está falando os justos. Isso, muito bem. Então esta promessa da parte de Deus nos garante que teremos paz, não é? E também que seremos felizes e que aproveitaremos a vida, não só agora, por alguns anos, mas para sempre. Olha, Cleuma, na próxima vez eu gostava de conversar com a Cleuma a respeito desta pergunta. Podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz, baseada nesta revista que lhe vou deixar? O que acha? O que me diz? Olha, eu gostei do assunto e vou receber você aqui novamente, tá bom? Tá, muito obrigada, igualmente. Obrigada. Obrigado, irmã Cristina e irmã Cleuma. Gostamos muito da designação também, estava excelente, muito bem preparada, que as irmãs estavam, foi muito bom. A irmã Cristina tinha o ponto 3, não estou enganado, só retificar, o ponto 3, para vencer, faça perguntas. E aqui vamos levantar este ponto com uma pergunta. O que acontece quando nós não fazemos perguntas? Normalmente não acontece absolutamente nada. E por isso é que é bom fazer perguntas, não é? Porque não fazer perguntas numa visita, é pontapear a atmosfera, como menciona
o apóstolo Paulo. Mas como as perguntas são uma arma muito poderosa, temos de ter muito cuidado com as perguntas que fazemos. Gostamos muito quando a irmã leu o texto e perguntou, reparou quem é que vai viver para sempre? Uma excelente pergunta, pôs a moradora a pensar. É isso que nós queremos, é encontrar pessoas que pensem. Para sabermos isso, temos de fazer perguntas. Sem elas, não conseguimos. Muito obrigado, irmã Cristina. Portanto, a pergunta despertou interesse, ajudou a pessoa a raciocinar e também chamou a atenção para o ponto principal. Apreciamos muito. Obrigado pela excelente designação. Vamos passar agora para a revisita. Vamos convidar a irmã Sameiro Alves e também a irmã Helena Oliveira, que já estão aqui na tribuna e vão desenvolver para nós a continuação do estudo bíblico iniciado no contacto inicial. Vamos escutar então irmã Sameiro e irmã Helena, por favor. Então, Lena, pronta para continuarmos a conversa de ontem? Pronta e muito curiosa. Mostra-me lá como é que eu posso ser feliz para sempre. Muito bem. Então já viste que te mandei o link da brochura que falámos ontem? Já vi, mas não tive tempo de ler. Não há problemas. Lemos agora. Queres ler o primeiro parágrafo? Ok. A Bíblia responde a perguntas importantes. Por exemplo, como a vida começou? Qual é o objetivo da vida? Por que as pessoas sofrem? O que acontece quando uma pessoa morre? Porque existe tanta guerra se todo mundo quer a paz? O que vai acontecer com a Terra? Bem, não é errado fazer este tipo de pergunta. Milhões de pessoas descobriram que as respostas da Bíblia fazem muito sentido. Obrigada. Já alguma vez fizeste alguma destas perguntas? Tantas vezes, mas nunca obtive resposta. Ah, mas agora vais ter, porque a Bíblia responde a cada uma dessas perguntas. Eu sei que tu tens uma vida muito corrida, com muito stress, mas eu tenho uma boa notícia para ti. A sério? Que notícia? É que a Bíblia também nos ensina como levarmos uma vida mais calma. E isso é importante para sermos felizes. E de acordo com esse assunto, queres ler o parágrafo 2? Sim. Obrigada. Então, como é que a Bíblia nos pode ajudar a ser mais felizes no dia-a-dia? Portanto, ajuda-nos a lidar com o stress, a ter mais alegria no trabalho. Olha, é mesmo do que eu estou a precisar. Com certeza que a Bíblia vai te ajudar. E sabes porque é que a Bíblia tem todo esse poder? Não faço ideia. Vou convidar-te a ler um texto muito esclarecedor. 2 Timóteo 3,16. Queres ler, por favor? Sim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e benéfica para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a justiça. Obrigada. Então, apanhaste porque é que a Bíblia tem todo esse poder? Porque é inspirada por Deus. Isso mesmo. E ela serve para quê? Para ensinar, disciplinar. Acho que é muito interessante. Não sabia que a Bíblia poderia ser um livro de autoajuda. Pois, mas como leste no texto, as Escrituras são inspiradas por Deus. Se são inspiradas por Deus, de quem são os pensamentos? De Deus? Exatamente. Logo, a ajuda que podemos ter por aplicar os seus conselhos vem de quem? De Deus. Isso mesmo. A ajuda vem diretamente da fonte que é o nosso Criador e não de nenhum humano. Estou a perceber. E a achar muito interessante o que estou a descobrir na Bíblia. Que bom. Como vês, o pouco que já aprendeste da Bíblia já te deixou mais feliz. É verdade. É pena que já estás cá a minha hora de ir trabalhar. Olha, mas vamos já combinar outro dia para continuarmos a descobrir coisas boas da Bíblia, ok? Ok. Obrigado, irmã Sameiro, e também irmã Helena, foi excelente, muito positiva a designação. Vamos já combinar outro dia, não é? Não se perguntou que dia é que pode ser, fez muito bem, é logo combinar o dia. E isso levou a que a designação também tivesse muito entusiasmo. A irmã Sameiro tinha o ponto, a lição 11, fale com entusiasmo, e nós vemos qual é o poder do entusiasmo quando assistimos a uma parte ou um discurso sem entusiasmo. Aí é que a pessoa nota a força que tem o entusiasmo. É curioso que a organização fala numa publicação que a samaritana tinha muito pouco conhecimento bíblico, era uma mulher imoral, mas ajudou muitos samaritanos a vir à verdade. Porquê? Muito provavelmente foi o entusiasmo com que ela falou aos samaritanos. Eles ficaram contagiados totalmente por as palavras dela, com pouco conhecimento e até com uma vida transviante. Irmã Sameiro cumpriu muito bem, a irmã entusiasmou-se com o assunto, pensou no seu público, que era o público-alvo da irmã Helena, e também
A irmã deu vida à sua apresentação com uma forma muito positiva de falar. Muito obrigado. Vamos passar à próxima parte. Ela vai ser desenvolvida pela irmã Dulce Carmo e a irmã Aline Veronese. É o desenvolvimento do estudo bíblico, e a parte é extraída do livro Seja Feliz para Sempre, lição 7.4. Irmã Dulce e irmã Aline, por favor. Então, Aline, entramos agora no novo subtema. E repara no que diz. O Espírito Santo é a força ativa de Deus. Bem, Aline, até aqui vimos porque Jeová criou, ou seja, as suas motivações. A partir de agora, vamos ver o meio que Jeová usou para criar. E já agora, Aline, antes de passarmos à matéria propriamente dita, eu gostava muito de saber que significado tem tido para ti esta expressão Espírito Santo. Olha, para mim, Espírito Santo, eu sempre aprendi que era um Deus, mas, para te falar a verdade, eu sou meio confusa com isso. Entendo, Aline, e sabes, acho que não estás sozinha nessa confusão, muita gente pensa da mesma maneira. Por isso, Aline, será bom, a partir de agora, tentarmos perceber o que é que Deus pensa sobre isso. Por isso, queres desde já ler o primeiro parágrafo, por favor? Olha, obrigada. Então, como lemos, Aline, é muito interessante que o parágrafo compara o Espírito Santo às mãos de Deus. Ou seja, parece que Jeová usa o seu Espírito Santo para realizar certas tarefas, mas não todas. Assim como nós usamos as mãos para realizar certas tarefas, mas não todas. Por exemplo, para andar ou para pisar uvas, usamos os pés, não é assim? Vejamos então, Aline, a partir de agora, sobre quem é que Jeová tem colocado as suas mãos, por assim dizer, o seu Espírito Santo. Lendo os textos aqui sugeridos, e começamos por ler Lucas 11:13. Queres ler, por favor, Aline? Diz assim, ó. Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, no céu, dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Obrigada, Aline. Lemos ainda Atos 2:17, por favor. Tá, diz assim. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei no meu Espírito sobre todo tipo de pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos homens idosos terão sonhos. Obrigado, Aline. Então notaste nestes dois versículos sobre quem é que Deus usa o seu Espírito Santo? Menciona que ele derrama, né? Que ele dá o Espírito Santo para aqueles que lhe pedem. Isso mesmo. Sendo assim, o que é que tu achas? Achas que o Espírito Santo é Deus ou é a força ativa de Deus? Olha, nesse caso, então, é a força. Muito bem, Aline. Agora, diz-me, como é que tu chegaste a essa conclusão tão rápida? Como é que mudaste a opinião tão rápido? É porque se fala que ele derrama, que ele dá para alguém, então eu vejo que não poderia ser uma parte dele, um pedaço dele que ele estaria tirando, só pode ser uma força, né? Exatamente. Excelente raciocínio, Aline. E até se analisássemos o contexto, iríamos ver que nesta altura o Espírito Santo que foi derramado veio sobre as pessoas em forma de línguas de fogo. Noutras alturas, por exemplo, quando Jesus foi batizado, veio em forma de pomba, mas nunca, em ocorrência alguma na Bíblia, se diz que o Espírito Santo veio em forma de uma pessoa. Entendi, mas olha só, se é uma força de Deus assim, então por que falam, compartilham isso? Por que falam da força desse Espírito Santo como uma força separada? Entendo, Aline, o que queres dizer, mas olha, é bom que entendamos que nem toda a força que pertence a Deus é chamada de Espírito Santo, ou força ativa, mas como o próprio nome indica, força ativa, então é aquela força em ação ou movimento que Jeová usa para realizar o seu propósito santo, puro e justo. Ou seja, Jeová tem, por assim dizer, um poderoso armazém de força e usa ou movimenta apenas parte dessa força para realizar o seu propósito, e esta é chamada de Espírito Santo. Para entenderes melhor, pensa no seguinte, Aline. Podemos dizer que toda a eletricidade é energia, mas nem toda a energia é eletricidade. Apenas parte da energia que é usada de modo elétrico é que nós a chamamos de eletricidade. Assim se dá com a força ativa de Deus. Só parte dessa força é chamada de Espírito Santo. Entendi. Agora eu entendo melhor. E já agora, Aline, nesse mesmo seguimento, quando dizemos que foi a força ativa de Deus que foi usada para criar certa obra, então, embora saibamos que seja Deus o Criador, não é? Então é o mesmo que dizer que a eletricidade é que faz o elevador subir, quando na realidade sabemos que o motor que o elevador tem é que o faz subir. Sim, entendes, não é? Agora ficou bem mais claro.
Faz sentido, não é, Aline? Total. Agora? Ainda bem. Agora, Aline, vejamos algumas coisas que o Espírito Santo tem produzido, lendo agora esses 2 versículos que aí recomenda, Salmo 33:6. Queres ler, por favor? Claro. Por meio da palavra de Jeová foram feitos os céus, e por meio do Espírito da sua boca tudo o que há neles. Obrigada. Lemos ainda 2 de Pedro 1:20 e 21. Então, Aline, de que maneiras, nesses 2 versículos, é que Jeová tem usado o seu Espírito Santo? Olha, aqui diz que é para criar o universo, para orientar a escrita da Bíblia, né? É isso mesmo. Olha, é tal e qual como vemos nessa gravura aí, que nos aparece, quer o universo, quer um homem a escrever a Bíblia. E Jeová tem usado assim o seu Espírito Santo. Agora, Aline, diz-me, como é que achas que saber que Jeová tem esta poderosa força à sua disposição te pode afetar a ti pessoalmente? Bom, se ele tem essa força em movimento e ele usa essa força, inclusive a favor de quem o serve, também pode usar ao meu favor, se eu pedir, se eu quiser. É isso mesmo. Somos muito gratos a Jeová, sem dúvida, por ter uma força tamanha, poderosa e que a usa em nosso favor. Agora, Aline, nós só temos mesmo é que estar onde esse Espírito Santo atua. Por falar nisso, eu gostava muito de fazer um convite. Pode ser? Claro. Obrigado também à irmã Dulce e à irmã Alina, apreciamos muito a designação que desenvolveram, muitas perguntas, um bom raciocínio. A irmã Dulce tinha a lição 8, para vencer, ensino com ilustrações, teve variadíssimas ilustrações, simples também, gostamos da ilustração do armazém, para explicar o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o poder, poder é a força armazenada, não é? O Espírito Santo é quando a força sai do armazém. Ou quando o poder sai do armazém. Quando sai do armazém, torna-se força. Quando se torna força, torna-se Espírito Santo. Quando está em armazém, não é? Quando está dentro da bateria, nada feito. É só poder. Quando sai fora da bateria, a irmã explicou isso muito bem, apreciamos muito. Às vezes é bom entendermos estas coisas, assim, um bocadinho mais detalhantes e profundas da palavra de Deus, para explicar também coisas profundas como é o Espírito Santo, não é? Que é um fenómeno profundo, a existência do Espírito Santo, é fantástico. Obrigado, apreciamos muito o desenvolvimento que as irmãs fizeram. Obrigado também a todos os irmãos, gostamos muito de todas as partes. Vamos agora terminar e começar a reunião Viver como Cristãos, e vamos cantar o cântico 132, se quiser cantar o cântico virado para a sua esposa, fica bem. Nós somos uma só carne, não é? Ser uma só carne, há mais intimidade do que ser do mesmo sangue, não é? Se tirarmos um bocadinho de sangue não dói, mas se retirarmos carne, dói. Portanto, nós somos um, tem por base Gênesis 2, 23 e 24. Vamos cantar.
Então, queridos irmãos, em substituição da parte casamento, uma parceria para a vida toda, nós vamos agora ter o prazer de escutar o irmão David Splane na atualização do Corpo Governante número 6. Vamos escutar atentamente, por favor. Sejam bem-vindos. Neste programa, vamos descobrir qual é o texto do ano para 2023. Por isso, estejam atentos. Mas primeiro, aqui estão algumas atualizações. Sem dúvida de que gostamos muito do Congresso Procura Paz. Não concordam que foi um programa fantástico? Foi tão prático. E foi tão emocionante ouvir o anúncio de que os congressos regionais de 2023 serão feitos presencialmente. Depois de 3 anos, vai ser tão bom estarmos novamente juntos com os nossos irmãos e irmãs no Congresso. E vai ser emocionante voltar a pregar de casa em casa a partir de 1 de setembro, mesmo a tempo de começarmos a campanha para oferecer estudos bíblicos. E acredito que os anjos também estão entusiasmados, porque vão poder dar-nos mais uma mãozinha na pregação. Oramos para que Jeová abençoe os nossos esforços de oferecer estudos bíblicos ao maior número de pessoas possível. Tem sido muito encorajador, não concordam? Estamos a retomar as nossas atividades presenciais. Agradecemos a Jeová pela boa orientação que está a dar. Isso fortalece a nossa fé nele e a nossa confiança na sua organização. Não tem nada a ver com o mundo. As pessoas sofrem porque não sabem em quem podem confiar. Elas têm dúvidas se as pessoas que admiram tanto, como políticos, cientistas e empresários, agem com a melhor das intenções. Elas pensam, será que se importam comigo ou só se preocupam com eles mesmos? Então e os líderes da cristandade? Muitas pessoas deixaram de os respeitar. Por isso, é normal que elas não confiem no livro que o clero diz representar, a Bíblia. Como é que podemos ajudar as pessoas a ter a mesma confiança que nós temos na Bíblia? Vamos analisar 3 razões para podermos confiar na Bíblia: a exatidão do texto, o cumprimento de profecias e o poder da Bíblia para mudar vidas. Primeiro, vamos ver a exatidão do texto. A escrita da Bíblia foi terminada há quase 2000 anos. E, tanto quanto sabemos, não existe nenhum manuscrito original da Bíblia nos dias de hoje. Tudo o que temos são cópias de cópias. Por isso, é normal que alguns achem que essas cópias de cópias talvez tenham mudado aos poucos a mensagem da Bíblia. Depois do exílio em Babilónia, um grupo de profissionais esforçou-se muito para fazer cópias das escrituras hebraicas e eles levavam esse trabalho muito a sério. Mais tarde, os copistas foram ainda mais cuidadosos. Eles contavam o número de palavras e de letras que copiavam para terem a certeza de que nada era alterado. Mesmo assim, por causa da imperfeição humana, algumas dessas cópias acabaram por ficar com erros. Os eruditos têm um bom método para identificar esses erros. Como assim? Vamos ilustrar. Imaginem que 100 homens têm de copiar a mesma página de texto e um deles comete um pequeno erro na sua cópia. Uma maneira de encontrarmos esse erro é por compararmos a cópia dele com as outras 99. Da mesma maneira, por compararem vários manuscritos bíblicos, os eruditos conseguem identificar erros e omissões que o copista fez e depois corrigi-los. Por isso, podemos ter a certeza de que a Bíblia que temos hoje transmite exatamente a mensagem de Deus para a humanidade. Que cuidados é que estes homens tiveram ao copiar manuscritos bíblicos? O manuscrito completo das escrituras hebraicas mais antigo foi terminado no ano 1008-1009 da Era Comum. Esse manuscrito é o Códice de Leningrado. Mais recentemente, foram descobertos alguns manuscritos e fragmentos bíblicos que foram feitos cerca de 1000 anos antes do Códice de Leningrado. Nós podíamos achar que depois daqueles manuscritos terem sido copiados vez após vez durante 1000 anos, iria haver uma grande diferença entre o Códice de Leningrado e os manuscritos mais antigos. Mas isso não aconteceu.
Os eruditos compararam cuidadosamente os manuscritos mais antigos com os mais recentes e concluíram que a mensagem que temos para a humanidade não foi alterada. Os primeiros cristãos também faziam cópias das escrituras gregas cristãs que usavam nas reuniões e na pregação. Os eruditos compararam cópias desses manuscritos e concluíram que as Bíblias de hoje contêm a mesma mensagem que os escritores originais registaram. Não há dúvida de que foi Jeová que se certificou de que a sua mensagem para a humanidade não fosse alterada. Isso lembra-nos as palavras que encontramos em Isaías 48. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. É claro que alguns podem dizer: a Bíblia pode ter sido preservada, mas isso não quer dizer que é inspirada por Deus. Bem visto. Por isso, vamos ver algumas provas de que a Bíblia é inspirada. A Bíblia tem muitas profecias que já foram cumpridas. Um exemplo disso é a profecia de Daniel acerca da potência anglo-americana. Vamos ler essa profecia que está em Daniel, capítulo 2, versículo 41 até ao 43. E se quiserem podem seguir a leitura do texto no ecrã. Daniel 2, 41 a 43. Os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila de oleiro e parcialmente de ferro. Será assim que o reino estará dividido. Porém, haverá nele um pouco da dureza do ferro, pois havia ferro misturado com argila mole. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com a argila mole, eles estarão misturados com o povo, mas não aderirão um ao outro, do mesmo modo que o ferro não se mistura com a argila. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos seriam parcialmente fortes e parcialmente frágeis. Eles mostraram a sua força quando venceram as Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Mas o poder deles tem enfraquecido, não por causa dos seus inimigos, mas por causa dos cidadãos que insistem nos seus direitos através de sindicatos, campanhas de direitos civis e movimentos de independência. Um especialista em política mundial disse recentemente: não existe uma democracia industrial avançada no mundo que seja tão disfuncional ou que seja tão politicamente dividida como a dos Estados Unidos da América. E o que é que podemos dizer acerca da Grã-Bretanha? Ela devia manter laços com a União Europeia, mas isso é cada vez mais difícil. Por isso, tem sido praticamente impossível para a potência anglo-americana agir com a firmeza do ferro. Ver o cumprimento desta e de outras profecias fortalece a nossa fé de que Jeová cumpre todas as suas promessas. O que é que o cântico diz? Deus é fiel e cumpre o que diz. Vamos ver uma terceira razão para confiarmos na Bíblia e como ela mudou a vida de um criminoso violento a quem chamaremos Jack. O Jack estava preso e tinha sido condenado à pena de morte. Ele tinha a reputação de ser um dos prisioneiros mais perigosos no corredor da morte. Um dia, o Jack assistiu a um estudo bíblico e ficou impressionado com o que viu, com o amor e a bondade dos irmãos que faziam o estudo. Por isso, pediu um estudo para ele. Ele aplicou o que estava a aprender. A sua conduta e a sua personalidade começaram a mudar. Com o tempo, ele foi batizado. Enquanto esteve preso, ele ajudou pelo menos 4 prisioneiros a aprender a verdade. No dia em que foi executado, um dos seus advogados disse: o Jack não é a mesma pessoa que eu conhecia há 20 anos. Os ensinos das testemunhas de Jeová mudaram a vida dele. Mas nós sabemos que é a Bíblia que muda a vida das pessoas. O Jean é outra pessoa cuja vida mudou totalmente graças aos princípios da Bíblia. Ele cresceu num país africano. Quando começou uma guerra civil, ele juntou-se ao exército, mas depois fugiu para um país vizinho onde conheceu as testemunhas de Jeová. Ele disse: eu aprendi que os seguidores da religião verdadeira não se envolvem na política e não estão divididos. Em vez disso, eles amam-se uns aos outros. Ele acrescentou: eu dediquei a minha vida a defender um país, mas quando aprendi a verdade da Bíblia,
senti-me motivado a dedicar a minha vida a Jeová. O Jean mudou totalmente. Em vez de lutar contra pessoas de outra origem, agora partilha a mensagem da Bíblia com todas as pessoas. O facto de os conselhos da Bíblia funcionarem tão bem para pessoas de tantas origens é uma grande prova de que podemos confiar na palavra de Deus. Então, consideramos 3 provas simples que podemos usar para convencer as pessoas de que elas podem confiar na palavra de Deus. Quais é que são? A mensagem da Bíblia foi preservada sem alterações. As profecias da Bíblia estão a cumprir-se atualmente. E a Bíblia muda vidas. À medida que este mundo vai de mal a pior, a nossa confiança na verdade vai ser testada. Talvez tentem colocar dúvidas na nossa mente, se calhar dúvidas sobre a veracidade da Bíblia. Se estivermos convencidos de que a palavra de Deus está sempre certa, vamos conseguir resistir a esses ataques contra a nossa fé. A verdade bíblica dá-nos estabilidade. Dá-nos um verdadeiro objetivo e propósito à nossa vida. E dá-nos uma esperança maravilhosa para o futuro. O escritor do Salmo 119 estava totalmente convencido de que a palavra de Deus é um guia confiável. Não sabemos quem foi esse escritor, mas sem dúvida que ele amava a palavra de Deus. Para nos lembrar de como a verdade da Bíblia é importante para nós, o corpo governante escolheu o texto do ano para 2023, precisamente do Salmo 119. Estão prontos? O texto do ano para 2023 é: a verdade é a própria essência da tua palavra. Este é o texto. Repito, a verdade é a própria essência da tua palavra. Salmo 119, 160. Estas palavras lembram-nos de como vai ser maravilhoso participar na nossa campanha mundial e ajudar as pessoas sinceras a estudar as verdades contidas na Bíblia. Que Jeová nos abençoe ao participarmos na campanha. A partir da sede mundial das Testemunhas de Jeová, este foi o JW Broadcasting. Estamos muito gratos ao escravo e a Jeová por estas informações tão preciosas, que carecem de várias visitas, certamente. Vamos avançar agora para o estudo bíblico de congregação. O irmão Domingos Faria vai desenvolver para nós o livro Seja Feliz para Sempre, lição 19, parágrafos 1 a 4. O irmão Wellington vai fazer a leitura para nós também, por favor. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico da congregação e que hoje irá ser, como o irmão citou muito bem, o capítulo 19. No passado falou-se como saber quem são os cristãos verdadeiros. Hoje, uma pergunta também: será que as testemunhas de Jeová são cristãos verdadeiros? Será que os irmãos aqui presentes, os irmãos em casa, consideram-se cristãos verdadeiros? Que pontos serão importantes que nos mostram que se somos ou não cristãos verdadeiros? Alguns já foram a semana passada falados, mas vamos ver hoje pelo menos 3 pontos. Antes, porém, vamos gostar de ouvir o irmão Wellington a fazer a leitura do primeiro parágrafo, está bem? E com a introdução também, por favor. Nós, testemunhas de Jeová, acreditamos que somos cristãos verdadeiros. Por quê? Nessa lição, vamos ver em que baseamos as nossas crenças, por que temos o nome Testemunha de Jeová e como mostramos que nos amamos uns aos outros.
Jesus disse: a palavra de Deus é a verdade. Assim como Jesus, nós baseamos sempre as nossas crenças na palavra de Deus. Veja como fizemos isso desde que começou a nossa história moderna, mais ou menos no ano 1870. Nessa época, um grupo de pessoas começou a estudar a Bíblia com muita atenção. Elas queriam saber o que a Bíblia realmente ensinava. Quando entendiam o ensino bíblico, era nisso que acreditavam, mesmo que fosse diferente do que as igrejas ensinavam. Depois, começaram a ensinar essas verdades a outros. Obrigado, irmão Wellington. Temos então a primeira pergunta, mas antes gostaríamos de perguntar aos irmãos que 3 pontos importantes, já citámos há pouco, mas quais são esses 3 pontos importantes que nos fala o estudo hoje? Eu dava a oportunidade a um irmão, ou se querem realçar, temos a irmã Sameiro Alves, por favor. 3 pontos importantes. Então, vamos ver em que baseamos as nossas crenças, porque é que temos o nome de Testemunhas de Jeová e que mostramos que nos amamos uns aos outros. Muito bem, obrigado, irmã Sameiro. Agora vamos então fazer a pergunta número 1. Ou a primeira pergunta. Será que as Testemunhas de Jeová são cristãos verdadeiros? Este é o tema. Agora vamos à pergunta. Já foi lido, agora a pergunta. Em que é que as Testemunhas de Jeová baseiam as suas crenças? Temos o nosso jovem Nuno. Jesus disse: a palavra de Deus é a verdade. Assim como Jesus, nós baseamos sempre as nossas crenças na palavra de Deus. Muito bem, Nuno. Vamos ouvir ainda também aqui o nosso irmão Alexandre, por favor. Alexandre Carvalho, aqui à frente, irmão António. Exatamente isso, não é? Cristãos verdadeiros fazem o que Jesus fez. Portanto, se Jesus baseou as suas crenças na palavra de Deus, as testemunhas de Jeová fazem exatamente isso. Em 1870, na era moderna das testemunhas de Jeová, não é? Foi exatamente o que eles fizeram. Começaram a estudar a Bíblia com muita atenção, tinham o desejo de saber o que é que a Bíblia dizia, o que é que realmente ensinava, e quando entendiam o ensino bíblico, era exatamente nisso que acreditavam, mesmo que fosse diferente das crenças anteriores ou das crenças que a maioria das religiões divulgava. Obrigado, irmão Alexandre. Gostaríamos de ouvir também a nossa irmã Dulce, por favor. Mas alguns até nos acusam de que nós não conhecemos as religiões todas, então como sabemos que a nossa é a verdadeira. E então, recentemente ouvimos uma ilustração, que, por exemplo, se perdermos uma agulha num palheiro, não faz sentido nós agora procurarmos palha por palha até encontrarmos a agulha. Então, o melhor é queimar a palha toda e a agulha vai ficar. Então, digamos que o fogo, a Bíblia é como um fogo, não é? Que queima todos os ensinos falsos. Não precisamos de pesquisar todas as religiões, porque isso só nos iria confundir, ao fim e ao cabo, e o vídeo vai mostrar isso, não é? Mas precisamos é de estudar muito bem a palavra de Deus, porque todos os ensinos falsos aí são expostos e eliminados. Obrigado, irmã Dulce, também. Eu gostava de fazer uma pergunta relacionada, está a mencionar aqui João 17:17. Irmã Teresa Silva Pimenta. Então, João 17:17 diz que santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Meninos, quem foi que disse estas palavras? Vamos ver se os meninos estão atentos. Então, quem é que disse estas palavras? Quem está a dizer agora somos nós, não é? Mas a parte diz lá quem é que disse. Foi Jesus. Jesus é que disse estas palavras. Vamos fazer agora uma outra pergunta relacionada. Que relação tem portanto, este texto bíblico, esta declaração de Jesus com o que ouvimos do irmão David Spillane? Ele falou, o que é que ele disse para o ano? Vai-se falar muito, qual é a relação que fazemos? Não está aqui na pergunta, mas é a relação que nós ouvimos há pouco. Irmão José Ernesto, por favor.
O texto do ano, a essência da tua palavra é verdade. Nós temos de estar focados, não é? É na Bíblia. Que há muitas distrações neste mundo. Se nós não estamos focados, vidrados, concentrados no que a Bíblia diz e no que estes 8 homens do Warwick dizem, nós perdemos-nos. Porque este é o instrumento de Jeová e a Bíblia também é o único instrumento de Jeová que nós conhecemos. Muito bem. Obrigado, irmão Ernesto. Portanto, vou-vos tirar alguma resposta, porque vou dar eu uma resposta. Jesus chamou de hipócritas a pessoas que não seguiam a palavra de Deus, mas sim as tradições. Temos de ter muito cuidado quando alguém diz que, por exemplo, há organizações que dizem que seguem mais a tradição do que a Bíblia, mas Jesus chamou aquilo que dissemos há pouco, capítulo 23 de Mateus. Irmão Wellington, vamos fazer a leitura do parágrafo seguinte, parágrafo 2. Jeová chama suas testemunhas as pessoas que o adoram porque elas contam a verdade sobre ele. Por exemplo, no passado Deus disse ao seu povo: vocês são as minhas testemunhas. Jesus é chamado a testemunha fiel. Por isso, em 1931, passamos a usar o nome Testemunha de Jeová. Temos muito orgulho desse nome. Obrigado, irmão Wellington. Por que temos o nome de Testemunhas de Jeová? Irmã Débora. Já vimos que para sermos cristãos verdadeiros temos que fazer aquilo que Jesus disse, aprender a verdade da Bíblia e basear lá as nossas crenças. Enquanto testemunhas de Jeová, nós temos que ensinar às pessoas essa verdade. Temos que dar testemunho sobre a verdade sobre Jeová. Por isso é muito apropriado que esse seja o nosso nome. Vamos ver quem é que deu quem é que fez esta afirmação, este convite, se quisermos. Isaías 43:10. Quem é que gostaria de ler? Aqui nosso irmão Luís, por favor, Luís Cardoso. Vocês são as minhas testemunhas, diz Jeová. Sim, o meu servo a quem escolhi, para que me conheçam e tenham fé em mim, e entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continua a haver nenhum. Muito bem, irmão. Vamos já ouvir respostas, né? Irmão Paulo Oliveira, antes quaisquer perguntas. Sim, uma testemunha é alguém que vai falar a favor de alguém, de um outro alguém, de uma outra pessoa. Jeová chama aqui ao seu povo de suas testemunhas, porque na realidade todo este povo a quem Jeová chama de testemunhas vivenciou a verdade de Jeová, a sua verdade sobre ele. Era como que uma prova viva de que Jeová existe, que Jeová é um Deus real e que Jeová protege o seu povo. Portanto, isso faz jus ao seu nome, Jeová. Portanto, é muito apropriado, de facto, que este texto, que Jeová nos chame de suas testemunhas. Hoje, obviamente, também falamos sobre ele, vivemos com as regras que ele nos deu, ou baseado também na verdade contida na Bíblia. Obrigado, irmão Paulo. Vamos dar uma oportunidade no Zoom. A irmã Celine Gonçalves, faça favor, irmã. Portanto, é Jeová quem nos dá esta identidade, é Jeová quem nos dá este nome. Portanto, quando nós nascemos, recebemos uma identidade no registro civil, mas aqui é como se Jeová nos desse outro cartão de cidadão e nos chama de testemunhas, de suas testemunhas, testemunha Jeová, também a semelhança do seu filho, que também é chamado testemunha fiel, é a primeira testemunha de Jeová. E, portanto, todos os seguidores verdadeiros de Jesus, os verdadeiros adoradores de Jeová, se identificam então com esse nome a quem Jeová deu e chamou, tanto no passado como hoje, as suas testemunhas, a quem defende o seu nome publicamente, tanto na forma como declaram, como na forma como vivem, levando uma vida de acordo com os conceitos e as verdades contidas na Bíblia. Muito obrigado, irmã Celina. Diga-me uma coisa, e que até os pequeninos podem comentar, se quiser. Jesus também foi testemunha de Jeová? Está aqui no parágrafo. Menina, depois vais-me dizer o nome. Mostra o amor a todos os irmãos. Muito bem, minha querida, muito bem. E agora, na Bíblia, fala ou não de Jesus ser testemunha de Jeová? Irmã Helena, por favor. Em Apocalipse 1:5 diz que é testemunha fiel.
fiel. Muito bem. O irmão Paulo já explicou há pouco, né? O testemunho é aquele que fala, daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que ouve outras pessoas falar e que são concretas, são verdades. Pronto, é quem dá testemunho. Muito bem, foi a primeira, testemunho de Jeová. Diga-me uma outra pergunta agora. Jeová foi que escolheu, também já ouvimos o comentário. Como é que eram conhecidas as testemunhas de Jeová antes? Não está aqui no parágrafo. Lembra? Alguém lembra-se? Alguém se lembra? Eduarda, menina Eduarda. Eram conhecidos como estudantes da Bíblia. Muito bem, muito obrigado, foi muito bem respondido. Estudantes internacionais da Bíblia. Só mais uma pergunta. Houve mais testemunhas de Jeová, além de nós agora, e de Jesus Cristo? Temos também a irmã, não consigo enxergar corretamente. Faça favor, irmã, por favor. Sim, quando lemos Hebreus 11 e 12, vemos todo o nome de todos esses servos que mostraram fé e mostraram na sua vida pelo que fizeram, que eram testemunhas de Jeová, e são chamados uma grande nuvem de testemunhas. E como a irmã disse, tem lá os nomes de muitas delas. Nós vamos ver se não vamos passar adiante, irmão, ao parágrafo seguinte, parágrafo 3, ou ponto 3, irmão Wellington, a leitura do parágrafo, por favor. Jesus amava tanto os seus discípulos que eles eram como uma família dele. Da mesma forma, as testemunhas de Jeová são unidas como uma família mundial. É por isso que elas se referem umas às outras como irmãos e irmãs. Nós também obedecemos a seguinte ordem: tenha amor pela inteira fraternidade, ou seja, por todos os irmãos. Mostramos esse amor de muitas maneiras, principalmente quando os nossos irmãos precisam de ajuda. Muito bem, muito obrigado, irmão Wellington. Muito obrigado pela excelente leitura. Pergunta 3. Como é que as testemunhas de Jeová imitam o amor que Jesus mostrou? E a pequenina já nos deu uma dica. Nosso irmão Fernando Mariel. Faça favor, irmão. O livro de João 13:35, ali fala de uma característica que seria notória entre nós. Fala assim: por meio disto todos saberão que são meus discípulos, se tiverem amor entre vocês. Então, essa condição de amor e de união nos coloca numa posição de família mundial, a ponto de nós nos referirmos uns aos outros como irmão e irmã. Muito obrigado, irmão Fernando. Quem gostaria de ler Marcos 3:35? Nosso irmão Moisés? Aqui à frente, por favor, irmão. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito obrigado. Então, como é que se encaixa aqui na pergunta? As testemunhas de Jeová, como é que estão aqui a imitar, então, o que Jesus disse? Bem, a parte já foi comentado, mas, por exemplo, em Filemon 1 e 2, o que é que nos fala lá, irmão José Ernesto? A nossa relação espiritual devia ser mais forte do que a relação de sangue. Devia ser, porque Jesus disse, não é? É meu irmão, minha mãe e minha irmã, quem faz a vontade de Deus não são os outros. São estes que fazem a vontade de Deus. Portanto, nós temos que estar focados nesta relação, sem deixar de honrar pai e mãe, não é? Sem deixar de honrar pai e mãe, mas é muito importante a relação espiritual, como Jesus mencionou. Muito obrigado, irmão José Ernesto. Aprenda mais. Saiba mais sobre as testemunhas de Jeová e veja outras provas de que elas são cristãos verdadeiros. E os cristãos verdadeiros, já ouvimos, baseiam as suas crenças, portanto, na Bíblia e ensinam o que aprendem a outros. Em que é que baseamos, então, as nossas crenças? Está a pergunta. Vamos ler capítulo 12, versículo 4 de Daniel. Por favor, irmãos. Quem é que gostaria de ler? Eu não consigo enxergar. Vou ter que... Aquela irmã, por favor. Aquela prezada irmã. Faça favor, irmã.
Quanto a ti, Daniel, mantém palavras em segredo e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos farão uma pesquisa e o conhecimento verdadeiro irá tornar-se abundante. Muito bem. Podia ler a nota, já fechou, não? Pode ler também a nota, por favor. Lá. Ou irão, não sei se já fechou. O irmão que está à frente é o irmão José Carlos. Faça favor, irmão. A nota diz: ou irão percorrê-lo, irão examiná-lo cabalmente, isto é, o livro. Muito bem, muito obrigado. Então, quanto mais o povo de Deus examinasse, ou seja, estudasse a Bíblia, o que é que iria tornar-se abundante? Maria José, irmã Maria José, por favor. Então, segundo o texto, se nós fizermos muita pesquisa, então o conhecimento verdadeiro irá tornar-se muito abundante. Muito bem, irmã. Nós vamos ver como é que foi possível. Aliás, já ouvimos na nota ao pé da página, um bocadinho o irmão Alexandre comentou, na nota, não foi, quando começou da Sentinela. Vamos ver como é que começou o entendimento agora na era moderna do povo de Jeová. Para isso vamos pedir, por favor, aos irmãos Sim, se é possível então pôr o vídeo. Portanto, fala do irmão Charles Taze Russell. Eu esqueci-me no princípio de... Em 1845, Joseph e Anne Eliza Russell, um casal de imigrantes irlandeses, chegaram a Pensilvânia, Estados Unidos. Eles tiveram 5 filhos, entre eles Charles Taze. Mas aquela era uma época difícil. O seu irmão Thomas morreu aos 5 anos. Antes de Charles completar 9 anos, ele perdeu mais 2 irmãos. Depois, perdeu também a mãe. Naquele mesmo ano, 1861, os Estados Unidos envolveram-se numa guerra civil que tirou a vida a 618 mil pessoas. Milhares morreram em campos de batalha, não muito longe de onde a família Russell morava e trabalhava. And they would be able to see firsthand the havoc that war wreaks on people, the suffering, the death. O jovem Charles Russell pensava muito no que acontece quando as pessoas morrem. A maioria das religiões ensinava que Deus criou o homem imortal e que ele fez um inferno de fogo para atormentar pessoas para sempre, exceto as que foram predestinadas à salvação. O que Russell pensava sobre isso ficou evidente no que ele escreveu. A God that would use his power to create human beings whom he foreknew and predestinated should be eternally tormented could be neither wise, just, nor loving. His standard would be lower than that of many men. He could never reconcile the teaching of eternal torment with the description of the Bible of a loving God. As he examined the creeds of the great churches, when he saw that they taught that the wicked are tormented eternally, he just could not accept that. The whole culture, religious culture at that time, was a matter of believing that God was a God of vengeance. And Russell knew that the Bible said, as it does at 1 John 4:8, God is love. How could a God of love
do this. And so his faith wavered. Ele achava que beneficiaria mais as pessoas com os seus negócios e obras de caridade. Antes mesmo da adolescência, tornou-se sócio do seu pai numa crescente cadeia de pronto a vestir. Com o tempo, Charles Russell ampliou os negócios, chegando a gerir várias lojas. Aos 25 anos, ele possuía mais de $300 mil, o equivalente hoje a 7 milhões de dólares. Mas a sua busca pela verdade continuava. Em 1869, aconteceu algo que reavivou a sua fé. Seemingly by accident one evening, I dropped into a dusty, dingy hall to see if the handful who met there had anything more sensible to offer than the creeds of the great churches. Let us take note of the words of our Lord and Savior, Jesus himself, to the apostles. There, for the first time, I heard something of the views of Second Adventists from the preacher Mr. Jonas Wendell. And he said unto them, Though his scripture exposition was not entirely clear, it was sufficient, under God, to re-establish my wavering faith in the divine inspiration of the Bible. Now remember, at this point, Russell is not an atheist, but he's just discouraged. He doesn't feel that truth can be found anywhere. And that sermon by a Second Adventist was enough to get him to get his well-worn Bible off the shelf and to start digging again. As we've already seen, the word Trinity doesn't appear anywhere in the Bible. Cheios de entusiasmo, Charles, o seu pai Joseph e alguns conhecidos em Pittsburgh e Allegheny formaram grupo para estudar a Bíblia. They would take a subject, they would get a Bible concordance, they would look up every single scripture that had a bearing on the subject, and then they would write down their conclusions. And then they would say, all right, this is what the Bible teaches. We are going to believe that. Yes, and God's word is Depois de 5 anos de estudo, os conceitos religiosos desses homens tinham mudado consideravelmente. O seu estudo da Bíblia fê-lo chegar a importantes conclusões que desafiavam os conceitos religiosos da época. Por exemplo, enquanto a maioria das religiões ensinava que o homem tem uma alma, Russell e os seus companheiros concluíram que o homem é uma alma e que a alma pode morrer. E ao passo que as religiões da cristandade ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa, aqueles estudantes acreditavam que Jeová é um só Deus e não parte de uma trindade. Além disso, enquanto algumas religiões ensinavam que Cristo voltaria na carne e que a terra seria destruída, aquele pequeno grupo passou a entender que a volta de Cristo seria invisível, em espírito, para abençoar a humanidade obediente. So it wasn't just philosophizing, just talking about what if or perhaps this way, but they were focused on trying to actually find the truth. And the fact that they decided to write down those conclusions showed that they had a belief that there is some truth to be found. We only see light when it's Jehovah's time to reveal light. And so this was the beginning of Jehovah's time to lead his people out of darkness into the wonderful light. Muito bem, muito obrigado, irmãos. Vou só apenas fazer a pergunta, nós não vamos ter tempo para comentários. No vídeo A Verdade da Bíblia é Redescoberta, como é que Charles Taze Russell e outros estudavam a Bíblia, ouvimos que fazia-se perguntas e respostas e iam confirmando, muito diferente daquilo que se tinham aprendido. Enfim, não temos mesmo mais tempo, já passamos da hora, e damos a palavra ao nosso irmão José Ernesto. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, irmão Domingos, pela parte desenvolvida. Apreciamos muito. Vamos então, queridos irmãos, fazer um breve resumo da reunião de hoje. Falámos muito sobre o casamento. Convém também repetir algumas vezes a atualização do corpo governante número 6. E levantámos uma pergunta no início que rezava: estava o problema de Salomão somente no número de esposas que ele escolheu? Não estava. Também estava, mas não estava só. Nós lembramos o que é que disse Deuteronômio, o que é que disse a lei. Dizia para nenhuma amonita ou moabita devia entrar na congregação de Jeová, nenhuma. E Salomão casou com amonitas e com moabitas. Será que ele raciocinou porque Boaz casou com uma moabita e ele também poderia casar, já que era rei? Não sabemos se ele raciocinou assim. Ele teve 700 esposas. Quantas eram israelitas? Pesquise e vê, por favor. Talvez fique chocado com a resposta. Eu não encontrei nenhuma. É chocante. Eu não encontrei, mas poderia ter tido. Mas a Bíblia não menciona, não é? Provavelmente nenhuma. Será que se ele casasse pelo menos com uma mulher israelita, a história... Por favor. Será que se ele casasse com uma mulher israelita, pelo menos a história de Israel seria uma história diferente? Talvez sim. O casamento dele foi uma sentença para a infelicidade. Mas no povo de Jeová não há essa necessidade. Na organização de Jeová, os nossos casamentos podem e devem ser uma absolvição para a felicidade. Para a semana, queridos irmãos, e já que a história do mundo repete-se vez após vez, e estamos a ver agora o advento da inflação, não é? É interessante que a Despertai menciona, a Despertai 22 de outubro de 82, chama a inflação uma doença que prejudica a todos nós, particularmente aqueles que são mais pobres. E para a semana vamos ter um tema muito interessante. O tema é: enfrente dificuldades financeiras com confiança. Portanto, será um bom estímulo para estarmos cá. Vamos dar alguns anúncios da associação agora. Pedimos então aos irmãos a vossa atenção. Um anúncio para as congregações. Uso de máscara durante as atividades teocráticas. A partir de 1 de outubro de 2022, o uso de máscara deixará de ser fortemente recomendado para os que assistem às reuniões congregacionais. A menos que seja uma exigência das autoridades, será uma escolha pessoal usar uma máscara para proteger a sua saúde ou participar em qualquer atividade teocrática, seja em ambientes fechados ou ar livre. Este ajuste também se aplica quando as escolas teocráticas, assembleias de circuito e congressos regionais forem retomados presencialmente em 2023. Apreciamos muito o cuidado adicional que vocês, irmãos e irmãs, demonstraram nos últimos 2 anos por usar máscara. No entanto, à medida que entramos numa nova fase da pandemia, verificamos que o número de pessoas gravemente doentes e hospitalizadas por causa da Covid-19 diminuiu significativamente em muitas regiões. Vacinas e tratamentos médicos que reduzem o risco de doença grave e morte estão agora mais amplamente disponíveis. Portanto, é apropriado que ajustemos a nossa posição sobre o uso de máscara. A responsabilidade de cada pessoa determinar a melhor forma de proteger a sua saúde com base nas suas circunstâncias pessoais. É claro que cada um deve mostrar equilíbrio, razoabilidade e amor para não colocar outros desnecessariamente em risco. Não seria apropriado comparecer presencialmente às reuniões se tiver testado positivo à Covid-19, apresentar sintomas similares aos da constipação ou gripe, ou se tiver estado recentemente em contacto com alguém que testou positivo à Covid-19. Alguns talvez tenham fortes convicções sobre o uso de máscara. No entanto, mostramos respeito mútuo ao não forçar os outros
adotar o nosso ponto de vista. Também não julgamos os outros pelas escolhas que eles fazem em assuntos pessoais. Por exemplo, quando vamos às compras, todos entendemos que não seria razoável exigir que os funcionários da loja ou outros clientes cumprissem as nossas preferências pessoais quanto ao uso de máscara. Ainda mais consideração devemos mostrar pelos nossos irmãos e irmãs por evitarmos impor a nossa própria opinião sobre o uso de máscara. E neste tocante gostávamos de ler para os irmãos Romanos, capítulo 12, e com os irmãos, se quiser acompanhar, Romanos, capítulo 12, e o versículo 10, diz assim: com amor fraternal, tenham sentimentos externos uns pelos outros, tomem a iniciativa de dar honra uns aos outros. Elogiamos calorosamente a cada um de vocês por fazerem a vossa parte em promover a união e a paz na congregação. Paulo escreveu: exorto-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem de acordo e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam completamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Por nos esforçarmos diligentemente por manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz, evitamos conflitos que nos poderiam dividir. Portanto, esta era a boa notícia que nós já tínhamos então recebido no nosso site e também na nossa aplicação. Vamos. O bem branco está aí. Cântico 63, somos testemunhas de Jeová, baseado em Isaías 43, 10 a 12.
Deus e Imagine um casal de noivos no dia do casamento. Eles estão felizes e animados com a vida que terão juntos. Os dois têm muitos sonhos e planos para realizar e esperam que o seu casamento dure e seja feliz. No entanto, o que vemos hoje é que muitos casamentos que começam bem não continuam assim. Para que um casamento dure e seja feliz, o casal precisa da orientação de Jeová. Precisamos seguir o que a Bíblia nos diz. Por isso, nessa parte de Tesouros da Palavra de Deus, vamos recapitular o exemplo de alerta que Salomão nos deixou. O tema dessa parte é: seja sábio ao escolher com quem vai se casar. De fato, o casamento é um presente de Jeová para nós humanos, mas a pessoa com quem escolhemos nos casar pode influenciar diretamente na felicidade que teremos ou não durante o resto de nossas vidas. O exemplo que o rei Salomão nos deixou nos ajuda a aprender algo. Júlio é um advogado que disse o seguinte: estudei direito por 5 anos em uma das melhores universidades da Espanha. No entanto, o que aprendi quando estudei a Bíblia foi muito melhor. A universidade me ensinou a estudar, a Bíblia me ensinou a viver. E de fato, quando estudamos a Palavra de Deus, nós chegamos à conclusão de que, através da Bíblia, nós podemos acessar os pensamentos de Jeová, os seus princípios e as suas instruções. É por isso que as próprias Escrituras chamam a Jeová de grandioso instrutor. Até mesmo o texto em hebraico o chama de majestoso instrutor. Isso nos permite compreender a sabedoria de Jeová. Agora, pense em ser instruído pela pessoa mais sábia do universo. Ter acesso ao conhecimento de Jeová e, claro, aplicá-lo. Será que isso faz uma pessoa sábia? Com toda a certeza. Por essa razão, nesta sessão de Tesouros da Palavra de Deus, vamos analisar o seguinte título: Dê valor à sabedoria de Jeová. Como nós podemos fazer isso? Para respondermos a essa pergunta, nós vamos considerar o exemplo de Salomão. Como as suas ações louvaram a Jeová diante de outros. Nas semanas anteriores, nós já analisamos o pedido de Salomão, quando Jeová lhe disse que pedisse o que quisesse. E ele somente pediu a Jeová a sabedoria necessária para liderar o povo de Deus. E Jeová atendeu o seu pedido. E por causa disso, a sabedoria de Salomão era admirada por muitos. E é claro, além de ter dado sabedoria, ele recebeu outros benefícios que Jeová lhe ofereceu por sua humildade naquela época. Na história bíblica dessa semana, que está na leitura de 1 do Reis, capítulo de número 9 e 10, nós vamos considerar o exemplo da rainha de Sabá, que era rainha em um reino da parte sul, muito distante de Jerusalém. E a notícia sobre a sabedoria de Salomão havia chegado até ela. O relato nos diz que ela ficou impressionada com o que o Salomão disse. E claro, quando ela também chegou e mostrou a riqueza que possuía. De acordo com o livro Insight, havia aproximadamente 41 milhões de dólares em presentes apenas em ouro que a rainha deu a Salomão. Mas o que importa aqui nessa consideração é como Salomão respondeu a todas as perguntas que a rainha de Sabá lhe fez. Vamos então considerar os primeiros versículos.
Abra o seu exemplar da Bíblia em 1 Reis capítulo 10, versos de 1 a 3, que nos diz: A rainha de Sabá ouviu falar da fama que Salomão havia alcançado, por causa do nome de Jeová. Por isso, ela foi pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma comitiva impressionante, com camelos carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Salomão e falou com ele a respeito de tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei explicar. Como vimos aqui no final do versículo 3, não havia nada muito difícil para o rei. Ele foi capaz de explicar tudo. Mas ao que se devia isso? Será que isso significava que Salomão era alguém sábio por conta própria? Não. Conforme nós vimos no versículo, Salomão alcançou essa sabedoria pelo nome de Jeová. Ou seja, Jeová era o responsável por toda a sabedoria que Salomão havia obtido. E nós, como podemos também demonstrar a sabedoria de Jeová? Talvez, quando levamos as boas novas do reino, as pessoas fiquem impressionadas com o que sabemos. Como então nós podemos usar a palavra de Deus para responder a perguntas aparentemente difíceis e não chamar a atenção para nós mesmos? Por exemplo, quando alguém nos pergunta o que acontece com alguém quando morre? Para muitos, essa é uma pergunta impossível de se responder, mas a sabedoria de Jeová, que está contida na Bíblia, nos dá a resposta. Nós aprendemos que essa pessoa fica inconsciente, ela não sente, não pensa e que há uma esperança para ela, desde que ela esteja na memória de Jeová. De fato, existem perguntas difíceis, mas com a Bíblia e com a sabedoria de Jeová, nós podemos encontrar estas respostas. Voltando então ao relato que estamos considerando. Essa rainha de Sabá, ela não ficou apenas surpresa com o que Salomão foi capaz de responder, mas ela também ficou surpresa com algo mais, que vamos ver ao considerar os versículos 4 e 5. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, os serviços dos que serviam à mesa e a roupa deles, seus coupeiros e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. De fato, conforme vimos, ela ficou surpresa com a maneira como tudo estava organizado no reino em Jerusalém. A maneira como os servos estavam vestidos, como estes se sentavam. Tudo isso fez com que ela perdesse a fala. De fato, ela ficou maravilhada com tudo o que viu. E não é verdade também que quando as pessoas visitam Betel ou uma construção, elas também ficam maravilhadas? Por exemplo, em Betel não há sujeira. Quando observam a ordem, a limpeza e como tudo funciona, elas percebem que nada atrapalham, mas sim magnificam o nome de Jeová. Mas essa rainha, ela também chegou a outra conclusão. Veja agora os versículos de número 6 e também o 9. Tudo o que ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade. Mas só acreditei no que ouvi depois de vir e ver com os meus próprios olhos.
E na verdade não me contaram nem a metade. O Senhor superou em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em prosperidade. Felizes são os homens, e felizes são os seus servos que estão sempre diante do Senhor escutando a sua sabedoria. Que Jeová, seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou do Senhor pondo-o no trono. Por causa do amor eterno de Jeová por Israel, ele designou o Senhor como rei, para governar com justiça e retidão. Então, nós vemos aqui que ela foi mais longe. Ela contou o que havia pensado antes de chegar. E alguns especialistas bíblicos dizem que ela até mesmo chegou possivelmente a desmaiar, a perder os sentidos quando viu isso. Com certeza, Salomão e todos aqueles que observaram como essa rainha e a sua corte reagiram, ficaram gratos por terem demonstrado a sabedoria que vem de Jeová. E nós, o que podemos aprender? Bom, assim como Salomão, nós também nos encontramos na mesma situação. Nós queremos valorizar a sabedoria que vem de Jeová. Como disse o irmão que mencionamos no início, a universidade ensinou a estudar, mas a Bíblia ensinou a viver. E é isso que queremos reconhecer. Nós melhoramos graças ao que aprendemos de Jeová, graças à sabedoria de Deus. Então, queremos fazer o máximo para compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que elas também sintam a alegria e a felicidade de ver como nosso Deus amoroso compartilha o seu conhecimento e esperança com cada um de nós.